Vamos falar um pouquinho da história do surgimento do SUS? Qual foi o marco desse surgimento? A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, ou seja, 4 anos antes da política do SUS ser implementada. Nessa conferência resultou um relatório que dizia o seguinte: saúde como direito de todos. Olha que importante, né? Por quê? Por que isso? Porque antes do SUS, a saúde era do trabalhador. Então, quem tinha carteira assinada contribuía para o INSS, tinha direito à saúde. Tanto que quando se chegava a um hospital, a primeira coisa que se pedia era carteira assinada. E aí os dependentes também do trabalhador tinham direito. Mas os pobres, os indigentes, eles recorriam ou à medicina popular, ou então às santas casas de misericórdia, que trabalhavam com a caridade e a filantropia. Essa conferência foi realizada em Brasília em março de 1986. É legal lembrar dessa conferência porque antes dela nunca houve uma movimentação popular tão grande em relação aos direitos dos cidadãos, principalmente o direito à saúde, porque a saúde já estava numa crise, nem para o trabalhador estava bom, estava boa. Então, o que acontece? Nessa conferência, que foi assim um marco histórico, quem quiser assistir algum vídeo dessa conferência, vocês podem encontrar no YouTube. E ela foi realizada de que forma, né? Antes eram só os profissionais médicos e alguns outros profissionais que participavam das conferências nacionais de saúde. Nessa conferência, gente, o povo adentrou para essa conferência. De que forma? Forma organizada. Então tinha lá um movimento indígena, um movimento da saúde do negro, o movimento da saúde da mulher, da criança, cada um pedindo a sua agenda de saúde diferenciada, porque todos tinham necessidades diferentes e o sistema não estava atendendo a essas demandas. O relatório final da conferência serviu como base para o capítulo sobre saúde na Constituição Federal de 1988. Então vejam que tem aí um encadeamento, né? Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Em 88, a Constituição Federal. E aí, em 1990, a promulgação da Lei 8.080 e da Lei 8.142 a respeito do SUS. Essa foto é uma foto icônica da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Vejam como está lotada. Havia mais ou menos 5.000 pessoas nesse plenário e foi assim um marco da reforma sanitária brasileira, ou seja, a reforma do sistema de saúde. Como é que era esse sistema antes do SUS e depois como ele veio a ser com a Constituição Federal? Então a gente vai ver isso aos pouquinhos, à medida que eu for falando dos princípios doutrinários, eu vou comparando com a forma como era anteriormente, até para vocês memorizarem mais esse conteúdo. Conforme eu falei, o SUS nasceu da 8ª Conferência e depois da Constituição Federal de 88. Esse artigo, gente, que está aqui, o artigo 196 da Constituição, é o que trata da saúde. E ele especifica o seguinte: a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Estado deve garantir o direito à saúde através de políticas sociais e econômicas. Então, muitas vezes, a questão da prova, ela vem dizendo algo que, às vezes, a gente não encontra na realidade, né? Porque o SUS ainda está sofrendo muito, principalmente sobre o subfinanciamento do sistema. E fora também que nem tudo é para todos na prática, né? Porque não existe quantidade de insumos, de trabalhadores, de unidades de saúde. Ele está ainda num processo de tentar chegar ao seu ápice, não é isso?
Fora a pressão do setor privado para que cresça o setor privado, os planos de saúde, enfim, existem muitas barreiras que impedem o crescimento do SUS. Mas isso que eu acabei de falar é só para a gente fazer uma visão crítica e não marcar isso na prova, tá bom? Não é isso que cai na prova. O que cai na prova é o que está aqui nesses slides que eu estou falando para vocês. Então, gente, uma das primeiras ações para garantir o financiamento do SUS e a gestão do SUS foi incluir a saúde na Previdência Social. E aqui nós temos o tripé da Seguridade Social, que é o quê? Assistência social, que seria a quem precisa, e está subordinado ao Sistema Único de Assistência Social, ou SUAS. A saúde faz agora parte desse tripé e é para todos, indistintamente, independente de contribuir ou não com o SUS. E, por último, a Previdência Social, a quem contribuir com o INSS. Então, aí está o trabalhador, né? Contribuindo para a Seguridade Social. Então, também chega esse recurso à saúde, mas ela é destinada a todos, independente de estarem com a carteira assinada. Essa aqui é a definição de Sistema Único de Saúde. Sempre cai em concurso de alguma forma, ou na resposta, ou no enunciado da questão. Então, o que é de fato o Sistema Único de Saúde? É um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais e da administração direta e indireta, e fundações mantidas pelo poder público e de forma complementar pela iniciativa privada. Antes do SUS, a iniciativa privada estava bombando, né? Estava crescendo, estava explodindo. E quando o SUS foi criado, ele incorporou a iniciativa privada. E aí tem hospitais, serviços de saúde que são contratados pelo SUS ou então conveniados com o SUS. Quando é que ele é contratado? Quando tem fins lucrativos. E quando é que ele é conveniado? Quando é filantropia, quando não tem fins lucrativos. E quando o SUS vai fazer contato, parceria com esses dois níveis diferenciados, ele prefere fazer a parceria com as instituições sem fins lucrativos ou filantrópicas. Vamos lá, uma questão de prova bem fácil, dada de bandeja. Para melhorar o sistema de saúde pública, um importante evento colocou como meta a criação do SUS, Sistema Único de Saúde. Qual foi esse evento? A 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Olha só, moleza, né? E aí eu vou dar uma dica para concurso. Comecem pelas questões fáceis. Vão fazendo tudo que é fácil, porque você não vai cansar o seu cérebro, a sua mente, fazendo as questões fáceis. E depois vocês caminham para as questões de média dificuldade, aquelas que vocês ficaram com dúvida. E aí, por último, aquelas que vocês não têm certeza, não sabem, e aí vão marcar uma alternativa talvez a menos absurda. Comecem assim, tá bom? Nesse vídeo eu vou me ater aos princípios doutrinários do SUS. Então, o primeiro deles é a universalidade, depois vem a equidade, depois vem a integralidade. Esses 3 princípios costumam trazer muita confusão na hora de responder as questões. Então, vou esmiuçar bem, dar exemplos para facilitar a memorização. E aí nós temos 3 palavrinhas que combinam com o paradigma da saúde. Quando eu falo assim, promoção da saúde, proteção da saúde, recuperação da saúde. Porque antes do SUS, tudo era centrado na doença. A cura da doença, o tratamento da doença, a prevenção da doença. Não é que não exista prevenção da doença mais, existe sim, mas a gente hoje em dia chama de proteção. Mas se cair numa questão do concurso o tema prevenção,
vocês já vão saber que é sinônimo de proteção à saúde. É porque prevenção combina com a palavra doença, prevenção de doença. A gente não fala prevenção de saúde, né? Então, comecem a levar essas dicas e eu vou falar agora de cada princípio doutrinário do SUS. Mais uma questãozinha de prova para a gente exercitar. Esse tipo de banca, ela coloca verdadeiro ou falso e apenas um enunciado. Então, é bem interessante. Vamos lá, eu já coloquei a resposta aqui que é falso, mas vamos tentar entender por que é falso. Com base nos princípios da universalidade e da equidade, somente os trabalhadores urbanos e rurais com carteira assinada. Ah, Marise, você ainda não falou o que é universalidade e equidade. Mas eu já falei que antes do SUS, somente os que tinham carteira assinada tinham direito à saúde. Empregados e trabalhadores em empresas públicas e privadas devem ter acesso garantido a todos os níveis de atenção à saúde. É falso por quê? Porque hoje em dia o sistema de saúde é para todos, trabalhadores, não trabalhadores, tá bom? Aqui temos uma breve introdução dos princípios doutrinários do SUS. Universalidade, o próprio nome já diz, saúde é um direito de todos. Então, a universalidade, ela vem modificar aquela visão pontual da saúde para o trabalhador. Equidade, diminuir as desigualdades. O plano de saúde, mesmo sendo para o trabalhador, não observava as diferenças, as demandas por regiões, por localidades, por trabalhos, serviços. Então, a partir do SUS, veio a equidade para diminuir as desigualdades. Integralidade seria o quê? As ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para promoção, proteção e reabilitação. Então, muitas vezes, a pessoa não está doente e ela precisa de quê? Promoção da sua saúde. Ou então ela vai fazer a proteção à saúde através de imunização, diagnósticos precoces de câncer. E reabilitação, ela já esteve doente e ela precisa recuperar a sua saúde. Então, reabilitação é o mesmo que recuperação da saúde. A universalidade já começa com o dever do Estado. É dever do Estado garantir a saúde para todos. Todos têm direito à saúde. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos do que são todos. Índios, outros cidadãos, pessoas carentes, estrangeiros, desde que estejam em território nacional. E por aí vai. É a universalidade. Vamos ver um desenho para exemplificar bem o que eu acabei de falar? O SUS é para todos. Então, tem o idoso, o negro, a criança, está subindo aqui no banquinho, a mulher, o trabalhador. Temos também, além dessas pessoas, dessas figuras, até mesmo o estrangeiro, sendo que ele precisa estar no território nacional para ter acesso ao SUS. A frase que eu costumo usar para definir equidade é o seguinte: diferente para os diferentes. Então, assim, eu vou analisar aqueles que precisam mais ou que precisam de determinadas coisas que outros não precisam, e isso vai diminuir as desigualdades. Então, é tratar desigualmente os desiguais, investindo mais aonde a carência é maior. É o princípio da justiça social. Eu ofereço mais a quem mais precisa, diminuindo assim as desigualdades existentes. E aqui nós temos um exemplo da equidade. No primeiro quadrinho, o que a gente vê é cada um, independente do seu tamanho, está com um banquinho para assistir o jogo ali atrás do muro. No segundo quadrinho, nós temos cada um de acordo com a sua necessidade de tamanho, com um e o outro com 2 banquinhos e o mais alto sem banquinho. Todos ficaram no mesmo nível porque eu atendi os diferentes de forma diferente. Existe um conceito de integralidade que eu gosto muito, ele não está citado aqui, que é o seguinte: o ser humano ser visto como um todo, em tudo o que ele precisa, e não como um conjunto de órgãos, como ele era visto antes do SUS. Então, só para a gente se situar,
havia um complexo médico industrial que tinha nos médicos uma grande especialidade médica, e aí o paciente ia no cardiologista, depois ele ia no otorrinolaringologista, ele ia no ortopedista, então ele ficava andando para lá e para cá, e a cada médico desse uma prescrição farmacológica. Então era um paciente que não tinha resolução dos seus problemas de saúde. E com a integralidade ele precisa ser visto como um todo. Cada médico, na sua especialidade, precisa olhar para esse paciente com uma dimensão maior, pensando em todos os níveis que integram esse paciente. O nível social, emocional, biológico, humano, espiritual. Isso é muito importante para garantir a integralidade. As ações de saúde devem ser organizadas visando já falamos da promoção, proteção, recuperação, igualzinho reabilitação, em todos os níveis de complexidade. Isso eu vou falar mais à frente um pouquinho, que é a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. E se articular também com outras políticas públicas, porque como esse ser, para ser atendido de forma integral, precisa que se veja a questão social dele de saúde, a questão física, a questão mental, a saúde mental, você precisa articular com outras políticas públicas, porque o setor saúde se vê assim limitado para dar conta desse ser humano visto como um todo. Mais uma questão. A disponibilização de cirurgia plástica reparadora de sequelas decorrentes de violência contra a mulher cumpre o princípio do SUS de integralidade, porque essa mulher está sendo vista não só na sua doença, no seu diabetes, na sua hipertensão, não. Ela está sendo vista na sua saúde social. Ou seja, ela sofreu violência doméstica, mas violência doméstica não faz parte do SUS, mas faz parte de uma saúde que não está sendo cuidada, né? Então ela sofreu um agravo violento e ela ficou ferida com marcas, cicatrizes, e faz parte da política do SUS a cirurgia plástica reparadora. Isso é ver a pessoa como um todo. Bom, agora começamos a articular um conceito com o outro para tentar fazer essa visão mais ampla do Sistema Único de Saúde. Vamos esmiuçar um pouquinho o que seria a promoção da saúde? Ela acontece em todos os níveis do SUS, tá? Todos os níveis precisam incentivar as pessoas a promover a saúde, ou seja, a evitar, né? A gente usava muito o termo prevenir doenças, mas hoje em dia não, é promoção da saúde. Ela se encontra preferencialmente aonde? Na atenção primária à saúde. É a prevenção primária, eliminar ou controlar as causas das doenças. E aí, como eu disse, o combate ao tabagismo, os exames com diagnóstico precoce, enfim. Estímulo a hábitos saudáveis, então é falado em atividade física, em alimentação, informações, orientações e educação para a população. Como que essa população vai fazer com a água que bebe, com o lixo, com os dejetos, o esgoto? Tudo isso faz parte da promoção da saúde. E como foi dito que a promoção da saúde é um tipo de atenção primária, vamos começar a falar o que é atenção primária. Ela é regida pelo município. E aonde nós encontramos esse tipo de atenção? É o primeiro atendimento realizado por uma unidade básica de saúde, que a sigla é UBS. Então, são os postos de saúde, aqueles antigos postinhos de saúde que a gente tem, a maioria deles já migrou para a saúde da família. E a estratégia saúde da família. Aqui nós temos um gráfico que vai ilustrar bem o que eu disse, isso também cai bastante em concurso em relação à promoção da saúde. Então, nós temos aqui, começando pelo alto, saúde física, saúde social, saúde emocional, saúde mental, saúde espiritual e saúde profissional. Se eu for falar de cada um desses aqui, né, nós vamos ter aí umas 4 horas de aula.
mas eu acho que ficou bem claro que isso tudo aí evita as doenças. Então, promove o quê? A saúde. Esmiuçando mais um pouquinho a atenção primária, que é a responsabilidade do município, ela se encarrega de quê? De resolver os problemas de maior prevalência, ou seja, aqueles que mais ocorrem, e significado social em cada comunidade. E uma coisa que é interessante, que a estratégia saúde da família, inclusive, ela não é só por território, ela também é dividida por ruas. Às vezes, gente, uma rua tem uma prevalência de algum tipo de problema de saúde, algum tipo de situação crítica que outras ruas não têm. Então, as ruas também fazem parte desse micro território da estratégia saúde da família. E a gente coloca que é um baixo nível de complexidade, porque ele está na pirâmide, assim, ó, nível primário, está na pirâmide. A pirâmide faz assim, tá? O nível básico está aqui. E ele deve ser possível de atender 80% dos problemas de saúde da população sem tantos gastos. Isso é muito interessante, esse tipo de organização. Não havia isso antes do SUS. E a atenção primária à saúde, ou a sigla APS, é o elemento fundamental na constituição de modelos de assistência mais equânimes e eficazes, representados pelas unidades de saúde, as UBSs, núcleos de apoio à saúde da família, que são os NASFs, consultórios de rua, não sei se vocês sabiam, mas existe consultórios na rua, né? E centros de convivência e cultura, entre outros. Olha que bacana, tudo isso faz parte da assistência primária à saúde. Muito bom. O conceito de proteção, ele tem intrinsecamente o conceito de prevenção. Porque proteção à saúde, prevenção da doença, são frases assim que meio que são sinônimas, né? E aí, aonde acontece a proteção da saúde ou a prevenção da doença? Tanto na atenção básica como na atenção secundária à saúde. Vou explicar por quê. O que é prevenção secundária? Prevenir riscos e exposições às doenças. Por exemplo, a imunização. Tem a imunização na saúde da família e tem a imunização também no nível secundário. Prevenir agravos da doença existente. Isso daí a pessoa já está doente e eu estou prevenindo agravos. Uma patologia que ilustra bem a prevenção de agravos é a diabetes. Então, as complicações podem acontecer nos olhos, no coração, nos rins, nos vasos sanguíneos e nos pés. A pessoa já está diabética, então ela vai tratar do pé diabético. Ela vai procurar um angiologista para tratar da circulação, né? Ela vai procurar um nefro, caso ela tenha alguma alteração renal, um cardiologista e um oftalmologista. Parece que essa pessoa voltou a ser um conjunto de órgãos, né? Porque a doença já instalada, se ela não for bem tratada, ela evolui para agravos que podem ser incapacitantes para o indivíduo. Olha só que interessante. Existem áreas no Brasil que são endêmicas para a febre amarela. Hoje em dia a gente sabe que o mosquito da dengue também transmite a febre amarela. Tem um sistema de vacinação que acontece eventualmente. Essa mãe está colocando um mosquiteiro em cima dos filhos que estão dormindo na cama. O que ela está fazendo? Ela está protegendo os filhos da doença, está protegendo a saúde deles, para que eles não adquiram doenças transmitidas por mosquitos. Olha só que interessante. Eu acho que foi um exemplo assim muito legal que eu encontrei para mostrar proteção e prevenção. Níveis de atenção do SUS. Vamos ver agora o que acontece na atenção secundária. Então, as UPAs estão nesse nível. Vamos lembrar da pirâmide? Ó, a pirâmide está assim. Essa parte da base da pirâmide é a atenção primária, a estratégia saúde da família. Agora nós estamos subindo um degrauzinho nessa pirâmide e estamos aqui no nível secundário de saúde, que já é um pouco menor, né?
ele deve estar responsável por resolver 15% dos problemas de saúde da população, porque já tem um custo mais elevado. Então, nós temos as UPAs, temos os hospitais de urgência e emergência, hospitais gerais que são especializados, que tem aquele monte de especialistas, as policlínicas de saúde, que eram aqueles postos de saúde que tinham várias especialidades médicas, ainda existem vários, centros de especialidades odontológicas, o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial à Saúde, e o SAMU. Tudo isso é atenção secundária do SUS. E quem é que cuida disso? É o governo estadual, é a Secretaria de Estado de Saúde. Como a atenção secundária à saúde ela está no meio aqui da pirâmide, muitas vezes ela abrange ações da atenção básica e ações da atenção da alta complexidade. Mas vamos ver assim o que mais ela está direcionada a fazer. Tratamento ambulatorial e pequenos hospitais que incorpora funções de nível primário e acrescenta as de tratamento especializado. Então, viram? Tem ali atenção primária nos ambulatórios, ou seja, promoção da saúde, tem reuniões, palestras, campanhas, centros de saúde, laboratórios, ambulatórios especializados, e é o nível intermediário de complexidade do SUS. Aprofundando um pouquinho mais, nós vamos ver a recuperação, que é igual à reabilitação e que se constitui de ações que evitem a morte da pessoa e complicações da doença. Reparo de toda sequela, dano deixada por uma doença. Vocês começam a ver que, por exemplo, reabilitação pode estar lá na atenção primária, como pode estar na atenção secundária, como pode estar na atenção terciária, como a gente vai ver daqui a pouco. Eu trouxe aqui uma imagem que ilustra bem a recuperação e reabilitação, mas na maioria das vezes ela faz parte do nível secundário de atenção. Olha que exemplo legal da fisioterapia. E eu aqui já posso adiantar que é um paciente pós-Covid, ou seja, ele ficou internado, perdeu sua força muscular, ele faz fisioterapia tanto músculo-esquelética como também respiratória, para recuperar sua capacidade pulmonar. Isso aí é reabilitação, recuperação. A intenção é que esse paciente volte a ser saudável o máximo possível que ele era antes daquela doença ou daquele agravo. Já a atenção terciária, que está aqui no ápice da pirâmide, né, que bem aqui em cima, ela deve estar destinada a resolver 5% dos problemas da população, porque é de alto custo. O que acontece? Grandes hospitais gerais especializados, e aí eu vou dar também um exemplo nos centros de referência. O INCA é um centro de referência para o câncer. O IFF é um centro de referência para a saúde materno-infantil, Instituto Fernandes Figueiras. E temos também o INTO, que é o Instituto de Traumatortopedia, que é um centro de referência para questões mais graves ortopédicas. Então, vocês viram que assim, vou dar aqui um exemplo para a gente poder entender. Aqui está o nível primário, né? Aqui embaixo. Uma mulher, ela começa a participar da clínica da família e ali ela participa de grupos, ouve palestras, faz atendimento ginecológico, preventivo do câncer, e aí percebe-se uma lesão no colo do útero. Ela é encaminhada para um nível de especialidade secundário, onde tem especialistas capazes de remover essa lesão, fazer uma análise histopatológica e verificar se é benigna, se é maligna, para poder encaminhar essa mulher para um nível de complexidade mais elevado. Então, aqui ela vai tratar, vai fazer quimioterapia, radioterapia e outros para tratar do câncer. Mas ela precisa depois ser referenciada de novo para a atenção básica, porque ela não tem só a preocupação com o câncer, ela precisa fazer a promoção da saúde dela como um todo. Então, ela não é expulsa da rede SUS, ela é contra-referenciada. Daqui para cá, ela é referenciada
e de cá para cá ela é contrarreferenciada. Só para complementar o que eu já falei, a atenção terciária, que tem a sua gestão no nível federal, ou a gente também chama de União, ou Ministério da Saúde, é alto nível de complexidade e de ponta. Então, ali existem procedimentos, muitas vezes até de testes, de medicamentos caríssimos, de exames inovadores, de pesquisa, geração de conhecimento, servindo de referência para os demais programas, sistemas e serviços. Então, existe sempre uma comunicação entre todos os níveis de complexidade. Aqui vai alguns exemplos da atenção terciária no SUS de procedimentos que acontecem. A terapia nutricional, procedimento de quimioterapia, hospitais de alta complexidade e diálise. Em resumo, o que mudou antes e depois do SUS? A visão do SUS é uma visão mais humana, trata o ser humano como um todo e não a doença. Tem ação curativa, mas também preventiva. Mudança no modo de administrar o sistema de saúde, ou seja, antes nós tínhamos um gerente do sistema de saúde, hoje em dia nós temos gestor, e mais ainda temos a cogestão, que é a participação popular, a participação dos profissionais de saúde, a participação dos gestores de saúde na gestão da saúde. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. No próximo vídeo que eu vou fazer de SUS, eu vou tratar dos princípios organizacionais, que são a descentralização, a regionalização, a hierarquização e a participação popular. Mas essa questão de prova eu trouxe para vocês observarem uma questão muito importante, que é a pegadinha da palavra não. Então, tomem muito cuidado com a palavra não, nunca, sempre, exceto, todos, apenas. Tomem muito cuidado com essas palavras. Na primeira, é verdadeiro. Então, vamos ler por que é verdadeiro? Na seção 2 do título 8º da Constituição da República, o artigo 198, estabelece o SUS como um sistema hierarquizado e regionalizado, que será organizado com base nos princípios da descentralização, do atendimento integral e da participação da comunidade. Perfeito. Tudo isso faz parte da diretriz operacional do SUS, que a gente vai ver no próximo vídeo. Agora vamos ver aqui a pegadinha da palavra não. As diretrizes de descentralização, de atendimento integral e participação da comunidade que orientam o SUS, até aqui está tudo certo, tudo bonitinho, parecido até com o enunciado da questão anterior. Foram estabelecidos pelas conferências de saúde, ok, organizadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Aí também pode ser que está ok, e, portanto, não estão contempladas neste documento, ou seja, não fazem parte da Constituição Federal. Falso. Né? Olha só, não estão contempladas nesse documento. A Constituição Federal ela define o que a gente falou lá, olha, na seção 2 do título 8º da Constituição da República, o artigo 198 fala exatamente o que está na questão de baixo. Vejam como essas questões vinham uma depois da outra. Se você marcar falso na primeira, você vai ter que marcar verdadeiro na segunda. E aí você vai errar duas questões. Para ficar bem fixado, a questão da cogestão dentro do SUS, ela se dá através do Conselho de Saúde. Hoje em dia existem mais de 100 mil conselheiros de saúde no Brasil. Levando em consideração que nós temos mais ou menos 5.600 municípios, olha o número de conselheiros por cada município, só que não é o mesmo, não é para a gente dividir 100 mil por 5.500, porque tem município que vai ter mais conselheiros e municípios que vai ter menos conselheiros. Lembra da equidade? Então, quem é que faz parte do Conselho de Saúde? Usuários, que são 50% da representação do Conselho, profissionais que ocupam 25% das representações e os gestores que ocupam 25%. Olha como os usuários do SUS eles têm ali uma força muito grande
na hora de decidir, de votar, de vetar. É muito importante pensar nisso e também capacitar os usuários, mostrar para eles onde ocorrem as reuniões de conselho de saúde, como é que eles podem ter uma participação efetiva, se eles podem ou não participar da conferência de saúde, podem, tá? Então prestem atenção nisso daí da cogestão. Então nós encerramos aqui o vídeo 1, princípios doutrinários do SUS, e no vídeo 2, para não ficar muito cansativo e também separar bem o que faz parte de uma coisa, o que faz parte de outra, nós vamos falar de descentralização, regionalização e hierarquização, atendimento integralizado, participação da comunidade, resolutividade, intersetorialidade e complementariedade do setor privado. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, ao invés de decorar o SUS. E no material didático eu tenho muitas questões comentadas de provas a respeito do SUS, que eu vou compartilhar com quem desejar. Muito obrigada, até o próximo vídeo.